grupo de estudos do IDP, o Direito em Tempos de Covid-19, que conta com a coordenação geral do desembargador Ney Belo e do professor Rodrigo Mudrovich. Hoje, em honrosa parceria com a ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, teremos muito prazer de ouvir um seleto grupo de participantes, todos com enorme relevância e conhecimento, tanto no mundo jurídico, mas especialmente no tema específico que será abordado aqui hoje. O tema de hoje, então, é o adiamento das eleições e implicações tecnológicas, administrativas eleitorais e democráticas. Estão conosco hoje o professor Marcelo Weick, que é o atual coordenador-geral da ABRADEP, a doutora Maria Cláudia Buchianeri, relatora-geral dos grupos de trabalho desenvolvidos pela ABRADEP para fazer frente a esses desafios inéditos provocados pela pandemia, o doutor Rafael Morgental, subrelator do Grupo de Trabalho e Tecnologia da ABRADEP, o doutor Joelson Dias, ex-ministro do TSE e subrelator do GT Estado Democrático de Direito da ABRADEP, a professora Lara Ferreira, subrelatora do GT Relações com a Justiça Eleitoral, o professor Guilherme Gonçalves, subrelator do GT Calendário Eleitoral, e a professora Marilda Silveira, professora de Direito Eleitoral e Administrativo do IDP. Tenho certeza de que teremos um debate muito proveitoso e já aproveito também para agradecer enormemente a todos que estão nos assistindo e, em nome do IDP, aos nossos palestrantes. Então, com ansiedade em ouvir as contribuições para o debate sobre as implicações da pandemia no direito eleitoral e o próprio Estado Democrático de Direito, é que passo a palavra para a nossa primeira apresentação de hoje, que será da professora Maria Cláudia Buchianeri, relatora-geral dos grupos de trabalho, como eu já falei, desenvolvidos pela ABRADEP. Boa tarde, doutora Maria Cláudia. Acho que o áudio. Boa tarde, doutor Gustavo. Eu gostaria de agradecer aqui, nem vou fazer em nome da ABRADEP, porque nosso coordenador Marcelo Weick vai fazer isso em nome da entidade, mas em meu nome pessoal, a oportunidade de estar aqui com os senhores hoje. A gente sabe que esse grupo de estudo de vocês tem realmente se debruçado sobre os temas mais palpitantes do direito eleitoral e político. E aí quero agradecer a minha amiga e colega, professora Marilda, porque desde o início, quando eu coloquei para ela as nossas aflições, ela foi a primeira a falar, vamos lá, vamos debater isso no IDP. E eu acho que os temas são tão complexos e as angústias e dúvidas são tantas que a gente realmente precisa encontrar o maior número de interlocutores possíveis para ver se conseguimos formar alguns consensos mínimos sobre soluções possíveis em momentos de tanta incerteza. O que motivou o professor Gustavo, professora Marilda, a criação desse grupo de trabalho foi, na verdade, um movimento espontâneo, né? A gente, na ABRADEP, tem vários canais de WhatsApp e, desde o início dessa crise de saúde pública, começaram a se avolumar as notícias sobre uma coisa e outra que os filiados iam jogando no grupo para discussão. Então, desde o início, e temas das mais diversas naturezas, digamos assim. Não só se podemos fazer eleição ou não, como vamos fazer uma eleição segura, mas questões mais abertas sobre lei geral de proteção de dados no contexto de uma pandemia, sobre a virtualização de julgamentos e de votações no parlamento, sobre de que forma isso alija a participação do advogado ou alija a participação e o debate dos parlamentares, do direito de votação em plenário. Também questões sobre a relação da justiça eleitoral com o cidadão e com o eleitor. Como é que uma justiça eleitoral fechada vai fazer frente a uma finalização de cadastro eleitoral, coleta de biometria? E aí, em razão dessas discussões que eram múltiplas, a coordenação geral da ABRADEP resolveu criar um grupo de trabalho, que é esse grupo da qual eu sou relatora geral, mas que contei com a valiosa contribuição de uma comissão de sistematização. E aí foram criados 4 subgrupos de trabalho. Um voltado ao debate de pandemia e calendário eleitoral. Então, este é um grupo que se dedicou à simulação de datas, ajustes legais e, eventualmente, constitucionais necessários. Esse é o primeiro subgrupo. O segundo subgrupo foi um subgrupo voltado à posição da justiça eleitoral e a sua interface com eleitores e cidadãos, como que a justiça eleitoral vai se portar nesse momento, biometria, vamos abrir mão de biometria para abrir a urna,
fechamento de cadastro eleitoral, treinamento de mesário, que tipo de arranjos administrativos a Justiça Eleitoral tem que fazer. Um terceiro subgrupo, que em resumo é tecnologia e eleições, e esse subgrupo fez 2 relatórios, um sobre já um início, um startar de um processo de virtualização do voto, né, de voto digital, de superar o modelo da urna, no momento em que tantas pessoas querem dar um passo atrás e voltar para o papel. Esse subgrupo fez um olhar para o futuro, o próximo salto tecnológico da justiça eleitoral. As urnas são caras, elas são de algumas décadas atrás, é uma tecnologia que hoje já podemos dizer está se tornando obsoleta. A pandemia nos mostra isso, que é preciso pensar alguma coisa diferente. Então, ele fez um trabalho, e aí mais para frente, não na perspectiva da pandemia, de como contribuir para que a Justiça Eleitoral possa dar um novo salto tecnológico e caminhar para um modelo de democracia digital, e um outro relatório, talvez mais para os dias de agora, para essa solução emergencial que é necessária nesse contexto, sobre quais tecnologias possíveis nós podemos utilizar para viabilizar as eleições nos moldes eleitorais de urna eletrônica, que conhecemos, mas quais tecnologias podem ser utilizadas para que essa votação na urna eletrônica se faça da forma mais segura possível. E o último grupo de trabalho, que tem um objeto de análise mais amplo, que é pandemia e a preservação do Estado democrático de direito. E veja, este grupo fez um trabalho tão amplo, fez um relatório tão vertical, e jamais poderia cogitar, quando concluiu o seu trabalho, que hoje estaríamos a discutir as Forças Armadas como uma eventual função moderadora do Estado, nos moldes da Constituição de 1824, que previa a figura do imperador no exercício desse típico poder moderador. E me lembro aqui daquele livro famoso, A Democracia Coroada, sobre a natureza democrática ou não da Constituição de 1824 e da figura do poder moderador. Então, são esses 4 trabalhos, com esses 4 relatórios. Cada um desses relatórios está aqui para bem explicar o seu trabalho. E aquilo, como o cenário é muito movediço, e agora estamos dizendo um tema que certamente teria sido enfrentado pelo grupo do Estado Democrático de Direito, que é essa função das Forças Armadas como um eventual poder moderador. Então, é um trabalho em eterna construção, os problemas vão se alterando, e é por isso que essa interlocução é tão importante. Então, eu volto a agradecer a professora Marilda por abrir as portas do IDP para essa interlocução, e estamos ansiosos para colher de vocês impressões, críticas e sugestões sobre esse trabalho, que foi muito bem desenvolvido pelos 4 relatores que estão aqui e que apresentaram os seus trabalhos. Agradeço pelas palavras, doutora Maria Cláudia. Realmente é um trabalho interessantíssimo aí que foi desenvolvido pela Abradep, não só interessante, como essencial, né? Tenho certeza que vamos ter um debate riquíssimo hoje aqui. Eu passo, então, a palavra. Eu acho que podemos fazer na ordem que foi mencionado, os grupos aqui, pelo menos que eu anotei, para ouvir de cada um dos subrelatores dos seus grupos de trabalho os trabalhos estão sendo desenvolvidos. Então, passaria aqui a palavra primeiro ao professor Rafael Morgental, que é subrelator do grupo da relação da pandemia e tecnologia no direito eleitoral, para ouvir as conclusões aí do trabalho e os desenvolvimentos desse trabalho. Doutor Rafael Morgental, se o senhor puder, a palavra está com o senhor. Acho que não, agora estamos te vendo, professor Rafael. Agora estamos te vendo e te ouvindo. É comigo? Sim, passei a palavra ao senhor, agora está contigo. Perfeito, deixa eu ativar o áudio aqui. Então, professor Gustavo, é uma honra dividir esse espaço virtual com você e os demais colegas da Abradep. Pretendo aproveitar da melhor forma possível o tempo disponível em respeito aí aos compromissos de todos.
Bem, duas preocupações nortearam o nosso trabalho, conforme a colega Maria Cláudia já adiantou. Primeiro, é uma solução emergencial, né? Fazer a eleição possível dentro de uma pandemia. Todos os segmentos da sociedade estão meditando sobre como levar a vida a partir de uma situação excepcional que nenhuma das pessoas vivas no mundo hoje enfrentou. Então, nós temos a perspectiva, e esse é o discurso enfático da academia, de realizar as eleições no calendário regulamentar, no calendário atual, e não sendo possível, pelo menos, que as eleições sejam mantidas nesse ano. Então, a perspectiva aqui é redução de danos, eu diria. A eleição ideal, que na verdade nunca existiu, porque nós, muito antes da pandemia, já discutíamos os aprimoramentos em todos os aspectos do processo eleitoral, eles são necessários, desde o financiamento, partidos políticos, propaganda eleitoral em função de redes sociais, enfim, havia melhoramentos naquilo que era a eleição tradicional, que nós passamos a considerar ideal, e agora a gente tem que repensar tudo isso. E um segundo recorte, talvez um pouco mais otimista, é enxergar a pandemia, apesar da tragédia humanitária que ela promove, como uma oportunidade e um convite à reflexão, um convite a uma revisão de métodos. Então, como a colega Maria Cláudia colocou, seria um passo, talvez tímido ainda, mas decisivo em direção ao futuro. Agregar a tecnologia que já entrou em todas as dimensões da existência humana para dentro do nosso sistema de votação. Obviamente, a gente não está falando só do voto em si, mas de uma revisão de rotinas que começa no cadastro eleitoral. Então, como é que essas coisas se encontram? De um lado, a eleição possível em situação emergencial, afinal, nós temos que honrar o compromisso democrático de revezamento no poder, o princípio da alternância, e, de outro, alguma durabilidade dessa revisão das rotinas. Então, o que pode ficar do que nós estamos propondo de adaptação para o futuro? Qual é o legado que a pandemia pode deixar para a democracia? Volto a dizer, apesar de nós enfrentarmos uma situação ruim, há uma grande janela de oportunidade de um novo salto tecnológico, talvez como nunca antes a justiça eleitoral e as instituições democráticas tenham dado. Então, começando pelo cadastro eleitoral. Aliás, um esclarecimento preliminar. Nós fizemos 8 sugestões bem pontuais, muito práticas, e de implementação, se não fácil, pelo menos aceitável pela Justiça Eleitoral, e que não envolvem necessariamente mudança de lei. Então, da sugestão 1 até a sugestão 7, nós não precisamos de atualização normativa. Evidentemente, seja no campo do poder regulamentar e normativo do TSE, seja ainda no alcance maior do Congresso Nacional, um reforço normativo pode ser bem-vindo aqui, e nós já vamos entender por quê. Cadastro eleitoral. Havia um dogma de comparecimento, de presença física do eleitor perante o cartório eleitoral para fazer todas as operações, começando pelo alistamento. Então, a Justiça Eleitoral sempre fez questão de saber se a pessoa que se inscreve é realmente quem está de frente ao balcão. Ora, fomos apanhados por uma emergência de saúde e esse procedimento teve que ser revisto. O cadastro foi fechado no início de maio, então, nesse pequeno período, de março até maio, de fechamento do cadastro, se percebeu que era possível atender os eleitores de forma remota. Havia já uma tecnologia incipiente para isso, chamado Título NET, que, na verdade, era uma espécie de transferência da digitação dos dados biográficos do eleitor para ele próprio, e ele ia ao cartório apenas para validar essas informações. Com o Título NET, foi possível fazer um atendimento virtual e a presença física foi substituída por uma foto do eleitor, uma selfie, portando o documento de identificação. E essa rápida adaptação da Justiça Eleitoral nos mostrou aquela hipótese inicial, de que nós podemos construir, a partir da pandemia, pontes para o futuro. Então, agora nós sabemos, né, uma meditação tipicamente hegeliana, não temos como voltar atrás. Essa realidade está posta e a tendência, então essa seria a nossa primeira sugestão prática, é de que a Justiça Eleitoral estabilize esse padrão de atendimento.
obviamente, e o Dr. Joelson vai deixar isso muito claro, sem nenhuma possibilidade de deixar brasileiros para trás. Todas as inovações elas têm que ser ainda mais abrangentes e universalizantes, mas a ideia é que, na medida do possível, os eleitores que queiram e possam se inscrevam e façam suas operações cadastrais à distância, pegando, então, a força de trabalho da Justiça Eleitoral para outras atividades menos presenciais, talvez mais intelectuais, voltadas à jurisdição, ou até para pensar novos modelos de votação. Uma segunda alternativa, então, já partindo para a segunda sugestão, diz respeito às convenções partidárias. E esse é um tema bastante sensível, porque nós vivemos uma democracia ainda de carne e osso, de contato de corpos, e, sobretudo, numa eleição municipal, isso se ressalta. Nas primeiras conversas que nós tivemos entre colegas, enfim, né, estamos todos conectados, apesar desse isolamento físico, causou uma certa estranheza. Como realizar um ato de unção de representantes que vão encabeçar chapas, vão fazer parte de nominatas de partidos, sem uma deliberação, uma barganha política face-to-face? Ora, mas se essa alternativa está inviabilizada, e o primeiro ato relevante do processo eleitoral são as convenções inauguram, de fato, o processo eleitoral, então alguma coisa tem que ser feita, sob pena da gente perder o desenvolvimento do calendário eleitoral e ficar sem eleição. Então, na hipótese de eleição possível, nós estamos trabalhando com a ideia de convenções partidárias virtuais. Ah, Rafael, haverá perdas? É provável que sim. Nós não temos condições de resolver todos os problemas com tecnologia, mas nós podemos, pelo menos, minimizar perdas e, talvez, postular alguns ganhos. E a proposta vai nesse sentido, sem ignorar que existem dificuldades operacionais, a começar pela carência de recursos financeiros e tecnológicos dos diretórios municipais e dos candidatos a vereador, mas nós acreditamos que, com aplicações simples, como essa do Zoom, que nós estamos utilizando agora, é possível montar salas virtuais de debates, de deliberação, e partir para um modelo de votação que também, como é um ambiente controlado, não é um desafio técnico e teórico tão grande quanto uma eleição que envolva aí um contingente de 150 milhões de eleitores. Então, é possível bolar uma solução que seja aceitável e que talvez, essa é uma hipótese que nós estamos levantando, ande no sentido de democratizar as convenções. Vamos lá, quem conhece uma convenção partidária sabe que não é o ambiente mais democrático do mundo. Os partidos têm lá os seus estatutos, cada um tem uma dinâmica de deliberação, mas, via de regra, são as lideranças principais que controlam a pauta. Quando nós colocamos todos os filiados em uma situação potencialmente horizontal, cada um ocupando um espaço da tela, e se nós conseguirmos evoluir para uma normatização, e vejam que esse é um desafio dos teóricos do direito, que defina um tempo de fala, defina um fluxo para esse debate, para evitar que alguns monopolizem a pauta, nós podemos ter um resultado melhor do que o resultado atual. Então, aqui é um claro insight da oportunidade que a pandemia nos traz, já que temos que contorná-la, colocar um pouco mais de democracia interna dentro dos partidos políticos, até porque a falta de democracia interna é quase que unanimemente apontada por teóricos da ciência política e por advogados eleitoralistas como um grande déficit democrático. Então, essa seria uma oportunidade de nós avançarmos. E essa proposta teve eco no Congresso Nacional, tanto que a deputada Margarete Coelho é uma das autoras, colega nossa, advogada eleitoralista, deputada federal, uma das autoras de um projeto de lei que insere essa possibilidade de convenções digitais já para as eleições de 2020. Não seria necessário uma lei assim, mas ela é muito boa, porque ela torna mais clara essa possibilidade e evita questionamentos. Existe aí também a possibilidade de um vínculo do eventual sistema de convenções digitais com o sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral, de modo que a deliberação já saísse validada diretamente para dentro do CAND. Aí são questões, minúcias técnicas que a Justiça Eleitoral vai ter que se debruçar, certamente vai receber
o apoio, o aporte da meditação acadêmica, sobretudo da tecnologia da informação. Uma terceira proposta, que também anda no sentido de aproveitar a oportunidade e dar um salto para o futuro, diz respeito ao preparo das urnas eletrônicas. Nós sabemos que as urnas são confiáveis. Eu tive a experiência de trabalhar na Justiça Eleitoral há 16 anos, então dou o meu testemunho pessoal da eficiência do sistema, mas o fato é que, como envolve bits e bytes, é difícil convencer a imensa maioria da população de como funciona o sistema. Então, ao fim e ao cabo, a confiança ela não está depositada na tecnologia, e sim no órgão que patrocina essa tecnologia. As pessoas confiam na Justiça Eleitoral. E confiam porque a Justiça Eleitoral funciona, tem mostrado bom serviço, desde que foi inventada em 1932, venceu um desafio tecnológico imenso nos anos 90, então há questionamentos, sem dúvida, mas eles carecem de fundamentação. O que não elimina a necessidade de uma comunicação melhor. E essa é uma oportunidade de, então, mostrar para o eleitor, mostrar para toda a comunidade de cidadãos como funciona na prática a preparação de uma urna eletrônica. O TSE tradicionalmente convoca a comunidade acadêmica para ajudar na elaboração dos sistemas que funcionam dentro da urna, inclusive faz uma espécie de desafio hacker para que os cientistas consigam apontar as fragilidades do sistema, e depois esses sistemas, quando estão prontos, são inseminados, inseridos nas urnas eletrônicas através de pendrives. Bom, todas essas operações hoje elas são feitas em ambiente controlado e sem a possibilidade de presença maciça de eleitores. Acontece que, com a transmissão desses atos, por exemplo, pelo YouTube ou por outros canais ao vivo, nós conseguimos um grande ganho a respeito da transparência dos acontecimentos. Quer dizer, nós vamos botar um cartório eleitoral e a STI do TSE visível para o mundo. Então, aqui, a gente tem, de novo, a oportunidade, em função dessa infeliz pandemia, de trazer melhor informação e mais transparência, e eliminar, de uma vez por todas, embora talvez seja uma pretensão muito grande, mas pelo menos reduzir esse ruído a respeito do funcionamento das urnas. Obviamente, a gente vai precisar de uma nova linguagem, porque seguimos tratando de bits e bytes, mas é possível que, com uma boa comunicação, com pessoas de reputação e conhecimento científico, a gente consiga fazer aquele trabalho de traduzir a linguagem de TI para uma linguagem popular e tranquilizar os eleitores. Uma quarta proposta, e essa é bastante simples porque já está em andamento, ela precisa apenas ser consolidada para todos os mesários, é a educação à distância. Os mesários não precisarão, não devem mais ter que ir a um local de treinamento. Quanto mais a gente empurrar a presença física do mesário, seja na sessão, seja no treinamento, melhor, para esperar a pandemia passar. Mas, então, a ideia é que o sistema educacional da Justiça Eleitoral, que hoje está estruturado nas EJs e já tem domínio das ferramentas de pedagogia, participe ativamente desse processo e nós tenhamos, então, um treinamento 100% à distância. Obviamente, vai ter aí uma necessidade de conteúdo adicional a respeito de um protocolo sanitário, porque nunca se enfrentou uma situação como essa. Então, essa é uma solução simples e parece que estamos evoluindo nesse sentido. A proposta número 5 diz respeito ao uso de tecnologias como Google Maps, Google Earth e outras que estão sendo desenvolvidas agora, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, onde eu vivo, para mapear onde estão os focos da pandemia e aí podermos escolher os locais de votação mais seguros e definir a capacidade de uso desses locais a partir da sua metragem e da sua configuração. Então, nós estaríamos utilizando a tecnologia da informação aqui a serviço da saúde. Isso vai dar um trabalho tremendo, porque nunca foi feito, as preocupações com os locais de votação estavam mais ligadas à distribuição geográfica, de modo que se pudesse ter o menor deslocamento possível. Agora a gente vai ter essa preocupação adicional. De novo, nenhum eleitor, nenhum bairro fica para trás, mas nós temos que conhecer a capacidade de uso de cada local e monitorar isso em tempo real. Há tecnologia disponível e ainda há tempo de atuar sobre isso. Pois bem,
Proposta número 6. Essa aqui não é bem uma proposta de tecnologia, mas é uma dica, né? E ela está baseada numa restrição da tecnologia. Como a pandemia determinou a interrupção de cadeias produtivas na Ásia, e isso atrapalhou o fornecimento de insumos para as urnas eletrônicas, o parque de urnas eletrônicas ideal não será alcançado. Nós vamos trabalhar com urnas antigas. Então, nós vamos precisar de um protocolo sanitário para a preparação dessas urnas. Normalmente, elas são preparadas com aglomeração de pessoas, várias urnas e vários técnicos ao mesmo tempo trabalhando em ambientes fechados. Isso não vai poder ser feito dessa forma. Ou a gente aumenta o espaço disponível, ou a gente alonga o tempo de preparação. Então, a sugestão aqui é para que a Justiça Eleitoral estude uma ou outra forma para preservar a saúde dos servidores e dos técnicos. Por fim, a proposta número 7 diz respeito a um protocolo de agendamento do voto. Nós estamos aqui chamando de voto com hora marcada, para nós isolarmos os grupos de risco, darmos preferência para os grupos de risco. Isso vai determinar uma interlocução prévia da Justiça Eleitoral com os eleitores, porque nós não temos a informação sobre o status de saúde das pessoas, nós temos a informação sobre a idade delas, mas essa é uma informação insuficiente. Então, há que se fazer uma campanha aí de agendamento do voto, isso vai determinar o desenvolvimento de um software bem simples, e aí a Justiça Eleitoral vai poder optar por determinar um horário, por sugerir um horário, né, ou permitir que o próprio eleitor escolha. Mas a ideia é que, uma vez escolhido, esse horário seja cumprido. E aí nós vamos precisar de um controle. Esse controle pode ser feito até por QR Code na entrada dos locais de votação, como nós sugerimos. Mas isso não é o principal. O mais importante é que as pessoas vão até as sessões eleitorais de maneira organizada e distribuída. Hoje, nós temos os picos, os famosos horários de pico, normalmente no início da manhã, um pouco antes do almoço, e na hora do fechamento da votação às 17 horas. A ideia é distribuir melhor o eleitorado nesses períodos mortos do meio da manhã e do meio da tarde, e, eventualmente, alongar o tempo de votação, conforme tem sugerido o ministro Barroso. Por fim, e aí prometo entregar a palavra para os demais colegas que têm muito a dizer, janela para o futuro. Nós identificamos uma grande oportunidade aqui de passarmos de uma democracia meramente eletiva para uma democracia digital. Nós temos já esse desafio vencido na Estônia, guardadas as proporções, seja de recursos disponíveis e tamanho do eleitorado, né? Mas é possível, sim, almejar algo parecido, transformar o celular numa porta de entrada para deliberação política. E quando nós falamos de deliberação política, nós apenas no primeiro nível estamos falando em eleições para representantes, que aí nós podemos ativar importantes instrumentos de participação que estão lá na Constituição de 88 e que não são ativados por falta de canais e de suporte, a saber, plebiscitos, referendos e iniciativas populares de lei. Então, imaginamos que, a partir dessa situação crítica de saúde, e de modo a evitar que nós sejamos, no futuro, apanhados por algo que agora nos parece mais provável no mundo globalizado, então nós tenhamos um título eleitoral na forma de um token que permita o acesso do eleitor num grande ambiente de deliberação e votação, seguro, que não deixe ninguém para trás. É uma oportunidade também de nós enterrarmos a exclusão digital no Brasil, que ainda é severa, embora não seja tão grande quanto já foi. A maior parte do eleitorado tem celular e plano de dados, ainda que escasso. Né? E já imaginamos, para finalizar, alguns contornos de como isso funcionaria. Porque a primeira questão que vem é a segurança do eleitor. Como é que nós vamos garantir, num país que tem tradição de voto por capreço, de coação eleitoral, que a pessoa não vai ser assediada no momento do voto? E aí a nossa sugestão é de que nós, para não alterar demais o sistema com o qual estamos habituados, colocar o celular, substituir a urna eletrônica pelo celular e manter o comparecimento físico no local de votação, porém, de uma forma um pouco mais livre,
para que as escolas, por exemplo, os pátios das escolas e os ginásios sirvam como pontos públicos de votação e nesses locais haja emissão de um sinal de Wi-Fi, uma rede privada, portanto, nesse nível não teria uma conexão direta com a internet, para a gente ter uma camada de segurança adicional, e aí o sujeito faria a sua opção eleitoral, e a transmissão dessa opção seria exatamente como é hoje. Né? Isso é algo importante de dizer, as urnas eletrônicas elas não estão ligadas à internet, mas no momento que esses votos são computados no cartório, bom, aí nós estamos transmitindo dados pela nuvem. Então, concluindo, nós acreditamos que a tecnologia tem muito a oferecer para o nosso processo eleitoral brasileiro. A justiça eleitoral e, de modo geral, o Brasil é um povo afeto à inovação e à mudança. Pode parecer um paradoxo em um momento tão conservador, mas no que diz respeito a tecnologias, nós somos, podemos dizer, pioneiros, e eu acho que a urna eletrônica é uma grande prova disso. Agora, nós temos que fazer todos esses movimentos com grande responsabilidade, porque nós sabemos que qualquer mudança simples na regulamentação das eleições e, de modo geral, na democracia, pode determinar resultados impactantes e, eventualmente, desastrosos. Tudo que nós queremos é que a tecnologia seja aliada da democracia e estamos empenhados nesse sentido. E não só com tecnologia, né? O aspecto normativo, que é o nosso foco maior de interesse, como juristas, como integrantes de profissões jurídicas, tem que ser também elaborado, e para isso vou agradecendo a atenção, desejando já para os colegas que ficam uma boa intervenção, e agora passo atentamente para a audiência. Obrigado, doutor Gustavo. Muito obrigado, professor Rafael, pela instigante apresentação. Realmente impressionante como são múltiplos os usos da tecnologia, né? E eu acho que a mensagem muito interessante de todas aí que ficam é que não é só a tecnologia, não é só um meio para auxiliar a atravessar esse momento complicado da pandemia, mas sim para completar o caminho pela ponte do futuro, né? E servir de um ativo valioso, acho que até para o incremento da própria experiência democrática, né? Então, realmente, obrigado pela apresentação, foi muito instigante, certamente gerou muitas dúvidas e vontade de participação dos nossos ouvintes. E para continuar aí com os nossos debates interessantíssimos, eu passo a palavra, continuando aqui na nossa ordem, ao doutor Joelson Dias, que é o relator do Grupo de Trabalho do Estado Democrático, subgrupo de Trabalho do Estado Democrático de Direito. Doutor Joelson, com a palavra. Meu estimado Gustavo Branco, permita-me, em seu nome, cumprimentar essa turma toda do IDP. Sinto-me em casa, professor de Direito Eleitoral que sou na especialização, e estendo os meus cumprimentos também à minha sempre professora Marilda Silveira, que tanto nos instiga, que tanto nos motiva em todas essas reflexões. Estendo os meus cumprimentos também à Gabriela Jardim, que permitiu essa nossa conexão na tarde de hoje. Bom, como se já não tivéssemos desafios suficientes com a implementação da nossa Constituição de 88, a efetivação dos direitos fundamentais, a tolerância, o princípio da não discriminação, agora nos vemos desafiados com todas essas questões que a pandemia nos coloca, não somente os impactos nas eleições de 2020, mas, como temos visto, como temos acompanhado, e de uma certa forma antes mesmo da pandemia, também ao nosso Estado democrático de direito. Eu insisto, enfatizo sempre nessas oportunidades em que instituições como o IDP brindam a Abradep de trazer ao conhecimento geral esse seu importante estudo, que, pelo menos no que diz respeito ao grupo que avaliou a crise da pandemia e os novos caminhos do Estado democrático do direito, eu sou o mero interlocutor, mero representante do grupo que, com as suas inestimáveis contribuições,
permitiram a elaboração desse relatório. E, por isso, preciso sempre começar destacando as contribuições de Raquel Machado, Laís Bertagnoli, Rodrigo Cirineu, Guilherme Barcelos, Marina Moraes, Renata Mendonça e Clarissa Maia, que foram os integrantes desse grupo que estudou os impactos para o Estado Democrático de Direito. Temos que enfatizar sempre, pelo menos assim me parece, que absolutamente nenhuma relevância teria toda essa nossa reflexão, toda essa nossa conversa, se não preservássemos, em primeiro lugar, o próprio Estado Democrático de Direito, a própria democracia. Doutora Maria Cláudia Buchianeri, a quem eu também quero saudar em nome da Abradep, e de todos os meus colegas também que participam aqui como relatores, Guilherme Gonçalves, Lara Ferreira e Rafael Morgenthal, dizia que talvez tivesse sido um pouquinho depois, o grupo 4 teria se debruçado também sobre a questão do artigo 142 e as Forças Armadas como poder moderador da República. Eu não falo pelo grupo, claro que não nesse aspecto, que não foi abordado, tratado pelo grupo, mas ousaria dizer que nem sequer mereceria a atenção do grupo esse aspecto propriamente dito, porque parece que a leitura literal do artigo 142 da Constituição, não precisamos nem de uma interpretação teleológica, não autoriza, faculta às Forças Armadas a atuação como poder moderador, muito menos, como vemos aí, lamentavelmente, pelas ruas, com o apoio até de autoridades para comprometer o funcionamento das nossas instituições, do Parlamento, do Supremo Tribunal Federal. Acho que esse evento, inclusive, da Abradep e do IDP, não deixa de ser até uma homenagem às nossas instituições republicanas. Se temos dificuldades, deficiências, desafios com a nossa democracia, com as nossas instituições republicanas, é de mais democracia que precisamos e não de menos na tentativa, no esforço de superarmos todas essas dificuldades, enfrentarmos todos esses desafios. Por isso é que o grupo que estudou os impactos da pandemia no Estado Democrático de Direito começa reforçando a importância de um amplo debate público para a discussão dessas importantes questões voltadas ao direito à informação, respeito à ciência e à verdade, questão dos direitos à saúde e, como dizia, do próprio funcionamento das nossas instituições. O trabalho é longo, o relatório é dividido em alguns tópicos, como a própria noção de Estado Democrático de Direito contemplada na nossa Constituição, o papel do Estado brasileiro no surto da Covid-19, as medidas emergenciais que foram adotadas pelo Estado brasileiro, a importância da independência, mas também da autocontenção do Poder Judiciário para garantir a harmonia entre as instituições, e aquilo que se nos apresenta agora mais do que nunca atual, até mesmo independentemente da pandemia, enfim, a questão do estado de emergência, de defesa, de sítio, de exceção, a eterna vigilância em face dos surtos autoritários. Claro que a premência do tempo não nos permite cobrir em toda a sua extensão o relatório, por isso eu já antecipo algumas de suas premissas, algumas de suas conclusões, que me parecem as mais importantes. A história ensina que, em momentos de crises agudas, oportunistas podem se aproveitar da realidade para alvejar a democracia e o Estado democrático de direito. O grupo adota, enfim, uma visão de constituição de um Estado democrático de direito muito consoante àquela do nosso sempre professor Luiz Roberto Barroso, no sentido de que essa Constituição tem por missão veicular consensos mínimos, mas que não pode ser afetado aí por maiorias políticas simplesmente ocasionais. A Constituição tem toda a sua importância, a sua relevância no que diz respeito à separação, à organização dos poderes constituídos, mas, mais do que qualquer outra coisa, a noção que deve servir de instrumento para a ação do Estado para a garantia também dos direitos fundamentais, e agora, nesses tempos mais sombrios, não só da nossa saúde pública, mas, inclusive, da nossa saúde
democrática. Outra conclusão a que chega o grupo é que, mesmo com a pandemia, ou especialmente em razão dela, o nosso Estado Democrático de Direito precisa ser preservado, mantendo-se rígida a democracia e a atuação das instituições públicas, mesmo diante de medidas eventualmente excepcionais que deverão mesmo ser tomadas para enfrentamento da crise sanitária. E uma outra observação, o grupo distingue a judicialização da política do ativismo judicial para concluir que a autonomia do direito não pode ser substituída por argumentos morais, políticos ou mesmo econômicos. Algumas preocupações que já se revelam a partir desses eventos que a Abradep tem realizado com importantes instituições como o IDP, no sentido de que essa situação de emergência não pode configurar qualquer precedente, ou seja, ainda que tenhamos que eventualmente adiar essas eleições, isso não significa dizer que isso valerá para o futuro, no que diz respeito quando ultrapassarmos essa pandemia e as medidas de segurança e saúde que ela exige. Isso acaba por significar também que não se justifica encurtar mais ainda os prazos de campanha, ou mesmo a forma, os veículos de manifestação da propaganda eleitoral, e também não justifica substituir os atos presenciais pelos recursos digitais. Nós estamos no momento em que teremos que testar a credibilidade das nossas instituições pelas decisões excepcionais e urgentes que eventualmente terão que tomar. Mesmo em se adiando as eleições, sabemos que competirá sempre a Justiça Eleitoral avaliar junto com determinados municípios, pode acontecer uma intercorrência, uma excepcionalidade dessa, a realização ou não de eleição em determinado município por conta da situação pontual em determinado momento, da mesma forma que há prazos de natureza técnica que eventualmente também não poderão ser modificados. E, finalmente, questões burocráticas, administrativas, que não podem comprometer o exercício dos direitos políticos. Ou seja, qualquer das conclusões a que se chegue com o eventual adiamento das eleições, essas são questões pontuais que dizem com o nosso Estado de Direito, que dizem com a nossa democracia e devem ser entendidas no seu contexto de urgência e emergência, que, portanto, não vinculam, não formam propriamente qualquer tipo de precedente. Nós, na linha de Lênio e Streck, consideramos que o Brasil aguarda ainda a implementação dos seus principais componentes do Estado Democrático de Direito. Lênio, quem nos lembra desse triângulo dialético propugnado por Canotilho, no sentido de que falta segurança, questão da pobreza para ser reduzida, a questão da própria igualdade política. Mas uma afirmação contundente do grupo de que a Constituição ainda vale, o legislador está a ela vinculado e o direito precisa ser compreendido justamente nessa perspectiva de instrumentalização de políticas públicas. Uma lembrança ao preâmbulo da Constituição, que todos parecem pura e simplesmente, principalmente nesses tempos atuais de crise democrática, não menos importante, como dizer, do que crise de saúde pública, no sentido de se assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, o bem-estar, a igualdade, a justiça, enfim, os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sempre a preocupação de que, quando temos que repetir o óbvio, nos parece, devemos sempre nos acautelar, porque as coisas podem não estar aí muito bem, podem estar andando, na verdade, de mal a pior, quando essa necessidade de repetir o óbvio se faz presente. Enfim, a noção de que a Constituição não tem somente a tarefa de apontar para o futuro, mas também agora de proteger os direitos já conquistados, os desafios que se colocam para a economia também, porque sabemos todos, passado essa pandemia, a recessão se avizinhará, e nisso, pelo menos na compreensão do grupo, o Estado brasileiro tem um papel central. O desafio não será apenas instrumentalizar a efetivação das políticas públicas, mas a autonomia dos próprios entes federativos
e agora, nesse momento específico, para implementar essas medidas de políticas sanitárias, para cuidar da saúde, o sistema único e também as ações de vigilância sanitária e epistemológica. Nós sabemos que todo esse esforço do isolamento social não tem outra razão de ser senão reduzir a transmissão comunitária, justamente para garantir a manutenção dos sistemas, dos serviços de saúde tão fundamentais enquanto direitos sociais. Mas isso acaba por levar aí, enfim, a que muitas atividades comerciais sejam suspensas, a discussão, enfim, acerca dos impactos da pandemia sobre a própria economia do país. Por isso que o grupo aponta também uma falsa assimetria, uma dicotomia entre as medidas de contenção da curva de contágio e a preservação da economia, como que se ignorando que é a responsabilidade do Estado garantir que a população tenha acesso a esses recursos, tanto de ordem econômica, quanto também aos serviços básicos de saúde. E aí, parece consequência disso, o fortalecimento nesse cenário de um discurso neoliberal que isenta ou pretende isentar a responsabilidade estatal, salvaguardando ali o empresariado, em detrimento de outros setores sociais não menos importantes, o que atenta, no nosso entendimento, diretamente contra o Estado democrático de direito, pois a população não tem necessariamente que escolher entre uma garantia ou outra, a economia ou a saúde, sendo certo que o Estado deve, na verdade, propiciar o acesso a ambas. Antes mesmo da pandemia, já se vislumbrava um estágio de austeridade permanente, como nos lembra Paul Pearson, desde 2008, baixo crescimento econômico, desafios da criação de empregos, envelhecimento da população, tudo isso gerando ali pressões internas, principalmente sobre os estados do bem-estar, sobre os programas sociais que, ao ver do grupo, se intensificarão ainda mais. Essa disputa entre manter o status quo e atender aqueles que precisam mesmo de proteções sociais básicas. E aí o risco, como se já não estivéssemos aí, do ponto de vista político, democrático, vivendo tensões suficiente, o risco de se incrementar ainda mais essas tensões por conta das pressões orçamentárias intensas e as clivagens sociais e econômicas que podem se tornar ainda mais complexas ou mais intensas, porque todos nós sabemos, precisamos da saúde, do combate à pobreza, do combate ao desemprego, do auxílio emergencial, enfim, da efetivação dos direitos sociais, mas isso custa dinheiro, isso é custeado por um orçamento que todos nós sabemos é limitado e insuficiente. Bom, o grupo discutiu também algumas das medidas emergenciais adotadas pelo Estado brasileiro durante a pandemia, como a Lei 13.979 de 2020, sobre o compartilhamento de dados essenciais entre as administrações públicas e as pessoas jurídicas de direito privados, ali no intuito de rastrear as pessoas infectadas. Discutiu também a medida provisória 954 de 2020, o compartilhamento de dados de usuários com prestadores de serviços de telecomunicações e o IBGE, lembrando importantes decisões do Supremo nesse aspecto, que considerou, por exemplo, não haver interesse público legítimo no compartilhamento de dados pessoais. Sabemos que a existência dessa pandemia propicia uma utilização crescente de tecnologias de rastreamento de pessoas, coletas de dados biológicos, isso é importante mesmo para a contenção da doença, são os resultados positivos da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, também o grupo aponta o grande risco para esse uso crescente das tecnologias para a intimidade e a privacidade dos cidadãos. Até porque, sabemos todos, muitas autoridades, isso é exemplo corrente, lamentavelmente, no mundo de hoje, acabam por aproveitar ou tentar aproveitar esses momentos de turbulência para ampliar aí os seus poderes de vigilância. O entendimento do grupo é de que, por isso, se fará necessário intensificar a fiscalização sobre a produção legislativa e a adoção de medidas provisórias, e, nesse aspecto, a Abradep está fazendo a sua parte com esse relatório, e o IDP também, ao submeter esse importante assunto à discussão pública.
quanto à independência judicial como garantidora ali desse projeto constitucional, mas com a autocontenção devida, os desafios aí que é a nossa própria federação, com esse emaranhado de competências dos vários entes federativos. E aí, por conta disso, um primeiro impasse foi justamente o descompasso nas ações do governo federal e de cada unidade da federação, como examinou muito bem o Supremo, e foi objeto também do trabalho do grupo, no sentido de, enfim, discutir esse labirinto todo normativo que mais acaba por desorientar do que fornecer as diretrizes necessárias para os gestores e a população. Nesse aspecto, a ADPF 672, em que o Supremo acabou reconhecendo e assegurando o exercício mesmo da competência dos governos estaduais até municipais para a adoção dessas medidas restritivas durante a pandemia. O grupo trabalha um pouco com a teoria das capacidades institucionais, para concluir que o judiciário não estará necessariamente se eximindo da sua responsabilidade ao adotar uma postura de autocontenção, justamente para garantir a harmonia entre as instituições. Afinal, no Estado Democrático de Direito, enfim, as inércias do Executivo, falta de atuação do Legislativo justificam, sim, eventualmente, a atuação do Judiciário, mas isso, enfim, não pode configurar necessariamente qualquer motivo para o ativismo. O grupo entende que cumprir a Constituição não é ativismo, a autonomia do direito não pode ser substituída por argumentos morais, políticos ou mesmo econômicos, mas que a própria Constituição, enfim, coloca limites para esse ativismo, na medida em que permite justamente essa distinção, por mais difícil que seja, entre a judicialização e o ativismo. Enfim, o grupo conclui as suas observações no sentido de que a Constituição, justamente em tempos de crise, é que se faz ainda mais necessária, e toda medida do poder público, enfim, deve ser precedida mesmo de ampla informação e publicidade. E eu costumo terminar sempre essa minha intervenção, porque me pareceu muito apropriado esse resgate que fez o grupo de uma frase de Rui Barbosa, que sempre, enfim, um alerta que ainda nos pareceu muito válido ainda hoje. A palavra aborrece tanto os estados arbitrários, porque a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade. Deixai-a livre onde quer que seja, e o despotismo está morto. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor Joelson, pela sua brilhante intervenção. Realmente é um tema muito caro, e acho que ficou muito claro para a gente que uma crise sanitária não deve significar uma crise democrática, e que a saúde da democracia, e protegida aí pela Constituição nos tempos de crise, não deve ser afetada mesmo pelas medidas excepcionais que o momento exige, né? Então, novamente agradeço a brilhante intervenção, a brilhante apresentação, e sem mais delongas, para a gente continuar ouvindo aí os resultados belíssimos dos grupos de trabalho, eu passo a palavra ao professor Guilherme Gonçalves, relator do grupo Calendário Eleitoral e a Pandemia. Professor Guilherme, com a palavra. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos que nos escutam. Eu gostaria de agradecer o convite e a honra de estar aqui dialogando com o IDP, indiscutivelmente uma das instituições de mais alto nível do direito público, constitucional e eleitoral brasileiro, na pessoa do professor Paulo Branco, Gustavo Branco, aliás, confundi com o Paulo Gonema, mas acho que essa é uma confusão bastante meritória. E com a minha queridíssima amiga, mestre, professora, um exemplo para todos nós, a Marilda Silveira, que ela sabe mais do que todos a afeição e o carinho especial que eu tenho por ela, que só não é menor do que a admiração intelectual dessa extraordinária professora, jurista, advogada, que é exemplo para todos nós. Eu vou procurar, até em respeito aí ao tempo, eu sei que a coisa está andando, ser bastante objetivo, até porque me parece que o debate é o que é mais excepcional. Claro, sem antes saudar todos os colegas abradepianos, na pessoa da nossa relatora geral, a nossa queridíssima Maria Cláudia, que tem os mesmos predicados da Marilda, né? E também é professora de IDP, e o nosso coordenador geral, Marcelo Weick,
que acho que todos reconhecem, a coordenação geral da Abradep está fazendo um trabalho extraordinário, a ponto de permitir a este humilde paranaense estar aqui dialogando com o glorioso IDP. Bom, o grupo que coordenei, com auxílio de vários outros colegas, todos excepcionais, né, buscou basicamente dividir seu trabalho metodologicamente em 2 pontos. Primeiro, analisar as diversas propostas de unificação das eleições em face da eventual impossibilidade da sua realização no calendário eleitoral normal, do que se dá através das propostas de unificação das eleições. E, na sequência, descartando essa hipótese ou não, nós enfrentamos as hipóteses e possibilidades em face do adiamento, partindo de uma premissa muito lógica, que o direito tem que se adaptar à vida, e não a vida ao direito. Ou seja, se de fato essas medidas sanitárias, com exceção de alguns que ainda entendem que não é assim, exigirem ou impedirem, né, o processo normal de convívio social, que obviamente, mesmo em tempos de redes sociais, da internet, é essencial, ainda é essencial na nossa democracia representativa, teria-se que tomar medidas relativas à efetiva necessidade de adaptação disso a uma possibilidade sanitária. E dentro desse contexto, o grupo, desde logo, afastou qualquer possibilidade, neste momento, de se discutir ou de se implementar a unificação das eleições, por 2 motivos extremamente relevantes. O primeiro é um motivo, uma motivação, transita um pouco entre o princípio da vedação do retrocesso, que não é explícito, mas dos implícitos é um dos mais relevantes da nossa Constituição, e aqui tenho obrigação de citar, não só pelo respeito intelectual, mas pela relação familiar, o meu sogro, o Sr. Clemerson Menin Cleve, que é um dos grandes elaboradores desse princípio, mas além da vedação do retrocesso, há todo um estudo de ciência política que não recomenda nenhum tipo de reforma estrutural, sistêmicas e de crises que afetam o funcionamento da sociedade como um todo, que é o caso da crise da Covid-19. Para além disso, no sentido constitucional mais estrito, tratando aqui de dogmática constitucional, nós localizamos lá em 1957, se eu não me equivoco, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, dentro de um contexto específico, a representação 322 de Goiás, impediu, no que na nossa compreensão seria absolutamente óbvio, a possibilidade de que mandatos conferidos com tempo certo de transcurso e de exercício pudessem ser prorrogados, o que seria indispensável para que se procedesse à unificação das eleições. Teriam, na linha do que defende, até recentemente soltou uma carta aberta à Confederação Nacional de Municípios, que prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores que foram eleitos para 4 anos. Isso, nas palavras do ministro Barroso, com que o grupo concorda, seria flagrantemente inconstitucional, não só pela lógica da atual Constituição de 88, mas diante da própria postura do Supremo Tribunal Federal quando enfrentou matéria semelhante, ainda que sobre a égide da Constituição de 1946, era uma Constituição democrática, cujos princípios estruturantes do ponto de vista do regime democrático dá para se dizer que são os mesmos de hoje. Além dessa circunstância, nós também repudiamos, do ponto de vista científico, esses parte PRI que muitos do que defendem essa proposta levantam, que essa unificação geraria menos custo, menos propaganda eleitoral, que seria mais fácil para a justiça eleitoral. Primeiro que essa é uma constatação não científica. Só quem desconhece como funciona a justiça eleitoral pode imaginar que um pleito, onde nós vamos ter, somando as candidaturas, mais de 1 milhão de candidatos, pode ser organizado facilmente numa eleição que, a partir da reforma introduzida pela Lei 13.165 de 2015, tem que ser feita em 45 dias, um processo de registro, impugnação de registro. Por outro lado, também entendemos que é uma falsa verdade, essa ideia de que isso vai baratear as campanhas eleitorais. Talvez muito pelo contrário, devido ao volume, ao tamanho da eleição e a confusão de temas a serem debatidos, questões municipais, estaduais e nacionais, a grande probabilidade é que se exija dos candidatos um volume de investimento até maior do que aquele que seria necessário em eleições a cada 2 anos, por conta da confusão de pautas, do pouco tempo de campanha. Ou seja, as premissas de quem defende a unificação com base nessa ideia do barateamento são premissas absolutamente abstratas e sem nenhuma comprovação científica. E, para concluir, todos os regimes democráticos das democracias consideradas avançadas, elas necessariamente têm esta constância de eleições
como seu traço distintivo. Em toda a Europa Ocidental, ou mesmo nos países democráticos da Ásia que adotam o parlamentarismo, as eleições são não coincidentes, até porque cada maioria parlamentar não coincide necessariamente com eleições, ainda que existam tempos de mandatos, e mesmo assim não há uma coincidência entre as ditas eleições nacionais para o parlamento e as eleições que seriam os nossos equivalentes a municipal, provincial ou estadual, né, dos estados. E mais do que isso, talvez o modelo mais simétrico é o nosso, que é o norte-americano, tem como diferenciação a não coincidência das eleições todas, presidenciais e congressuais, com as eleições municipais, o que seria equivalente aos counties, aos estados, né, pelo sistema confederativo, e mais do que isso, mesmo no sistema do Congresso norte-americano e das eleições presidenciais, nós temos o fenômeno das middle term elections, onde se faz uma espécie de aferimento daquela maioria que foi eleita com o presidente. Então, a cada 2 anos se tem eleições congressuais. Ou seja, o Brasil, né, já está do lado, em alguns sentidos, de países de não muito boa reputação neste combate à Covid-19, nós também ingressaríamos, na nossa opinião, no campo dos párias democráticos por conta dessa unificação. A partir desta premissa, nós passamos a examinar o adiamento. E nesse desenrolar, o nosso grupo chegou à conclusão, a partir estou falando de 1 mês e meio atrás, né? A pandemia está igual a Band News, a cada 15 minutos tudo pode mudar. Mas do que nós tínhamos, né, de dados naquele momento, nós entendíamos que havia uma plausibilidade grande de termos o pico ou os dados de contaminação avançando em junho e julho, o que exigiria o adiamento das eleições que este ano seria no primeiro domingo de outubro, 4 de outubro, para outras datas. Nesse contexto, sugerimos, a partir também dessa compreensão de que, a não ser que a tragédia se prolongue por muito, nós teríamos condição de voltar a um convívio social mínimo a partir de agosto e setembro, sugerindo, portanto, 2 novos marcos temporais para o primeiro turno, ou 15 de novembro e 6 de dezembro. A partir dessas 2 datas, ou de uma dessas 2 datas, nós entendemos por oferecer à deliberação do Congresso, do TSE e de toda a sociedade brasileira, algumas constatações. A primeira delas, que toda e qualquer alteração de calendário só pode se dar por meio de proposta de emenda constitucional, o que me parece consensual, até porque a data do pleito está consignada constitucionalmente. A partir desta constatação, nós compreendemos, dentro da necessidade de reestruturação do calendário eleitoral, que algumas propostas, num cenário ideal, deveriam ser compreendidas. Em primeiro lugar, todos os fenômenos eleitorais que têm como marco o dia da eleição já seriam automaticamente reposicionados em face do calendário eleitoral. E no nosso projeto, obviamente eu não vou detalhar aqui, todos esses prazos estão sendo realocados com base nisso. Então, o que nós constatamos? Que na Constituição Federal, com exceção da data, todas as demais datas do calendário eleitoral já seriam automaticamente reestruturadas. Do ponto de vista da lei das inelegibilidades, da 6490 também, nós teríamos automáticas alterações dos prazos de filiação, domicílio eleitoral e das condutas vedadas, com exceção de 2 condutas vedadas, aquelas previstas no artigo 73, 6 e 7, sobretudo no inciso 7, que exigiria uma adaptação, porque nós não teríamos, no modelo ideal, um semestre livre para a realização de publicidade institucional e, a partir do começo de julho, do 1º de julho, entraria em vigor a vedação do inciso 6, que proíbe qualquer tipo de publicidade, salvo casos de calamidade pública. Então, para tentar consertar, no sentido do ser mesmo, toda essa alteração legislativa, estamos sugerindo que no inciso 7, através de lei ordinária, não se faça o cálculo do volume de gastos a partir do parâmetro semestre, mas sim a partir dos parâmetros dos 2 quadrimestres. Então, avaliar-se-ia os 2 quadrimestres anteriores da eleição, seja ela em 15 de novembro ou 6 de dezembro, e comparado com os quadrimestres anteriores dos 3 anos anteriores. Essas alterações também, na lei das eleições e na lei dos partidos políticos, também sugerimos algumas alterações quando a data, ainda que leve em conta a data da eleição, que é, de fato, a data fundamental para a estrutura do calendário eleitoral, mas há nessas 2 legislações ordinárias datas que já são, ainda que fixadas sob a égide da data do pleito para a primeira semana de outubro, são datas fixadas nominalmente. Então, rapidamente, chegando nessa conclusão, nós entendemos que é necessário fazer adaptação por meio de legislação ordinária dessas datas quando elas estão nominalmente
fixadas na legislação, ainda que se possa, né, imaginar que isso não possa, talvez não seja necessário ocorrer por meio de lei ordinária, né? E, em consequência disso, também propomos, obviamente, que as resoluções do TSE sejam adaptadas a esse novo marco temporal, de acordo com o novo calendário que vai ser fixado. Basicamente, essa foi a nossa intenção. Eu acho que os demais dados mais profundos estão nesse projeto, nesse material que está sendo disponibilizado para todos. E eu só queria concluir dizendo que uma circunstância que nós abordamos diz respeito àqueles prazos que possam ter se iniciado e já se esgotado, mesmo dentro de um contexto de adiamento das eleições. O grupo não chegou a aprofundar essa circunstância, mas eu preciso destacar que há quem defenda que esses prazos não podem ser reabertos. Cito aqui um exemplo em relação a algumas circunstâncias relativas à entrega de listas de partidos, etc., e há quem defenda que essa alteração seria automática. Nós não aprofundamos nisso. O que nós constatamos, e aqui eu concluo, é que não há nenhum óbice para que haja o adiamento e, dentro desse adiamento, para que se possa permitir a posse, dentro desse contexto, obviamente, tendo condição de convívio social, no máximo a partir de 20 de setembro, que seria a data do início das convenções nesse calendário readaptado para o dia 6 de dezembro, que é o primeiro domingo de dezembro, com exceção, e aqui concluo, da questão relativa à prestação de contas. Neste caso, nós estamos propondo uma flexibilização daquele instituto que exige que, em relação aos proclamados eleitos, as contas demais de prestadas sejam julgadas antes da diplomação. Nós estamos propondo, nesse regime de transição, que haja, sim, a necessidade de apresentação das contas, o que, obviamente, vai reduzir o prazo de apresentação das contas dos eleitos, sobretudo aqueles que forem eleitos em segundo turno. Não me parece nada problemático, é responsabilidade dos partidos políticos terem uma assessoria que lhes permita isso, mas, de fato, a decisão a respeito disso teria que ser postergada para o ano posterior, tal qual o prazo de recurso contra expedição do diploma, que daí nós adaptamos o parágrafo 3º do artigo 262 do Código Eleitoral, para que ele seja contado por conta das férias forenses e a decadencial a partir de 21 de janeiro de 2021. Com isso, nós teríamos uma normalidade, procurando levar em conta essa nossa ideia, que foi manter na mais absoluta solidez a regularidade democrática, mesmo diante desse cenário da crise do Covid-19, porque entendemos, e é consenso entre todos os integrantes do grupo, que demonstrar solidez às nossas instituições, sobretudo nesse momento, mantendo a regularidade democrática, é uma prova de não só compromisso com a nossa Constituição, mas da própria maturidade democrática do Brasil. É isso, agradeço a atenção, renovando meu orgulho de estar num debate de tão alto nível. Nós que agradecemos, professor Guilherme, por nos brindar aí com tão interessante exposição. Realmente um tema que é muito importante e demanda grande complexidade e trabalho técnico também, que é conciliar essa situação de crise, o calendário eleitoral, com os parâmetros constitucionais de nossa democracia e aqueles que foram fixados também pelo Supremo. Então, acho que essa conclusão é realmente muito interessante do grupo de trabalho para buscar uma solução para uma questão que é bastante complexa num momento como esse. Muito obrigado novamente e passo agora a palavra à professora Lara Ferreira, que nos juntou novamente, fico feliz. Professora Lara, a palavra está com você. Todos, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer ao convite, né, para que a Abradep esteja aqui hoje com o IDP, esse instituto tão renomado que nós todos que somos estudiosos do direito eleitoral devemos reverenciar de fato, porque dali saem grandes mentes, grandes professores, grandes estudos. Então, quero agradecer aqui na pessoa do professor Gustavo Branco e também da professora Marilda pelo convite para que a gente esteja aqui hoje falando um pouquinho do resultado dos trabalhos que tocamos lá no âmbito da Abradep. Pois bem, estou relatando aqui o GT2. O GT2 tratou da interface da Justiça Eleitoral com os seus atores, com os eleitores, com os partidos e com os candidatos, e de como é que a pandemia da Covid-19 iria impactar essa interface, né, que é muito própria da Justiça Eleitoral, que tem essa característica muito diferenciada em relação aos outros braços do Poder Judiciário. Queria começar por
fazer um agradecimento público, um registro público dos meus colegas da Abradep que construíram o relatório comigo, o doutor Danilo Couto, doutor Manuel Veríssimo Ferreira Neto, doutor Raimundo Augusto Fernandes Neto e doutora Sabrina de Paula Braga, que junto comigo, eu na condição de relatora, construímos aqui esse relatório que se divide em 9 eixos temáticos. Eu vou percorrer aqui brevemente todos eles, e tentando não repetir aquilo que meus colegas que me antecederam aqui nessa explicação já indicaram, para que a gente não fique repetitivo. E, no final desses 9 eixos pelos quais nós passamos no relatório, encaminhamos, portanto, 26 sugestões, sobre as quais também eu tecerei breves comentários. Nós falamos aqui, antes de passar a cada um desses comentários e que digam respeito a cada uma das propostas, queria, de fato, e aí vou me furtar aqui ao compromisso que eu tinha feito de não repetir, mas acho que essa repetição precisa ser colocada aqui como premissa de apresentação do GT. Nós estamos trabalhando aqui neste GT com a hipótese de manutenção do calendário já previsto para as eleições de 2020, e que essas propostas que são apresentadas, elas poderão ser muito bem aproveitadas na eventual hipótese de que a gente, de fato, tenha que adiar as eleições, mas a nossa premissa aqui de processo de trabalho foi manutenção do calendário para as eleições de 2020 da forma como ele foi concebido anteriormente. E vamos reforçar aqui a ideia de que é uma proposta da Abradep, uma premissa das propostas que a Abradep sugere, que nós estamos trabalhando com o horizonte de que as eleições no Brasil se dão com um processo qualificado de segurança jurídica, né? Se a segurança jurídica é, obviamente, um princípio que estrutura qualquer ideia de Estado democrático de direito, aqui no Brasil a gente tem ainda uma qualificação dessa segurança jurídica mimetizada no artigo 16 da Constituição Federal, pensada pelo Constituinte originário, que vai demandar que o processo eleitoral não só precisará observar a segurança jurídica, como precisará observar a segurança jurídica qualificada que se estabelece um ano antes do pleito eleitoral. A significar que eventual alteração daquela legislação que foi aprovada em outubro de 2019, ela deve estar restritamente amarrada às necessidades absolutamente prementes que se colocam com a pandemia que a gente está atravessando em 2020, não prevista lá em 2019, e que, portanto, o que se espera do Congresso Nacional e da própria Justiça Eleitoral das entidades é essa vinculação a essa diretriz constitucional, um exercício, né, de boa-fé constitucional, para que a gente não imagine que estamos aqui agora, em 2020, diante de uma janela excepcional para a reforma política, porque não é isso que pensou o Constituinte originário, nessa previsão já assentada pelo Supremo Tribunal Federal como sendo uma cláusula pétrea, e todas as propostas que vamos indicar aqui no relatório, de eventual necessidade de alteração da legislação, elas têm como guia, como diretriz, essa necessidade de atendimento a uma crise sanitária, que não é uma crise institucional, né? Então, reforçando aqui, portanto, a nossa diretriz de que as eleições devem se dar, tanto quanto possível, agora no ano de 2020, para que a gente tenha alterações mínimas e absolutamente restritas à necessidade do combate à pandemia. Pois bem, falei que a gente tinha passado aqui por 9 pontos de análise. O primeiro desses pontos, que já está superado no nosso calendário, foi a análise do alistamento dos eleitores, que se encerraria no dia 6 de maio. Quando da construção do documento, a gente estava, na verdade, acompanhando a forma como a Justiça Eleitoral se desenvolveu para dar conta desse problema, e a solução a qual a Justiça Eleitoral chegou para que o cadastro se encerrasse em maio, sem a necessidade de presença física dos eleitores, foi o desenvolvimento, como bem apontou aqui o Rafael Morgenthau, né, de uma ferramenta de tecnologia da informação em que fosse possível a captação dos dados dos eleitores sem a necessidade de que eles comparecessem aos cartórios eleitorais. Claro que, nesse aspecto, acabamos por abrir mão, já ali no alistamento, da identificação, do recolhimento dos dados biométricos, né, que é um grande projeto da Justiça Eleitoral e que acabou sendo excepcionalmente afastado em razão da diretriz que determina o isolamento físico. A segunda diretriz de atuação que a gente analisou, e que ainda está por vir no calendário eleitoral, é a etapa de convocação dos mesários e de treinamento dos mesários. Sobre esse tema, o grupo assentou ali um diagnóstico de que a gente pode razoavelmente esperar
que a disposição das pessoas para se alistarem como mesário nas eleições de 2020, especialmente, isso acontece especialmente no primeiro semestre, né? Então teremos alguns complicadores nesse processo. O complicador de que, muitas vezes, essa captação do eleitor que poderá funcionar bem como mesário acontece naquele momento de atendimento físico dos servidores da Justiça Eleitoral com o mesário, e que, não tendo ocorrido isso agora no mês de maio, final de abril, essa etapa de captação ficou prejudicada. Ato contínuo, o próximo tempo em que a Justiça Eleitoral usava para captar mesários com perfil era o primeiro semestre das eleições, e nós estamos aqui já caminhando para o final do primeiro semestre, sem que haja ainda uma data definida para a realização das eleições. Então, obviamente, isso vai impactar na disposição das pessoas de se alistarem como mesários voluntários. Então, será preciso pensar estratégias para lidar com eventual diminuição de contingente dos mesários para as eleições. O que apontamos aqui como sugestões possíveis? Uma necessidade de que a Justiça Eleitoral se estruture para pensar uma campanha direcionada para essa dificuldade específica que estamos vivendo agora. Então, pensar convênios institucionais ou alguma forma de buscar de forma mais agressiva, que não a violenta, né, mas com mais estratégia, as pessoas que possam atuar como mesário nas eleições de 2020, e também estudar a possibilidade de que a gente tenha um número reduzido dos mesários nas sessões eleitorais, ante a dificuldade de captação dos mesários e também ante a necessidade de que a gente diminua o número de pessoas que estejam circulando nas sessões eleitorais. Então, essa seria uma das propostas. A outra proposta relacionada aos mesários diz respeito ao treinamento virtual, também já referenciado pelo Rafael Morgenthau. Então, vou apenas repetir aqui a indicação do GT dele, do GT que ficou sob a relatoria dele, porque a Justiça Eleitoral tem já a experiência de fazer o treinamento virtual dos mesários por meio de aplicativo ou de comunidades EAD, mas esse treinamento ainda é bastante incipiente. Os cartórios e as zonas eleitorais já estavam acostumados com o treinamento presencial. O treinamento presencial é sempre reputado importante pelos servidores da Justiça Eleitoral, porque é ali que é possível que os mesários tenham acesso à urna e possam fazer o treinamento na urna. Então, não é muito trivial a ideia de apenas migrar o treinamento dos mesários para uma plataforma virtual. Será preciso pensar em estratégias para que esse treinamento seja efetivo, para que ele continue a avançar num módulo que a Justiça Eleitoral já estava reputando como importante, que é o treinamento dos mesários em relação à segurança do processo eletrônico de votação, né? Era importante que eles também compreendessem a segurança de todo aquele processo que eles estavam desenvolvendo como gestores no dia da eleição. E, além disso, vamos ter que adicionar ainda a necessidade de que eles se formem em relação ao protocolo sanitário que será adotado. Então, não é apenas a existência de plataformas virtuais que se presta a solucionar esse problema, né? A existência das plataformas virtuais vai colocar uma nova questão, que é como montar treinamentos que sejam efetivos e que possam, de fato, cobrir o treinamento presencial com o qual a Justiça Eleitoral e os mesários já estavam acostumados. Um outro aspecto aqui do tema relacionado aos mesários diz respeito à necessidade de que o material que seja encaminhado na data das eleições para as sessões eleitorais e que são encaminhados aos mesários também passem por protocolo sanitário de higienização, e isso tudo já vai ter que ser pensado desde então, no momento em que já se fazem as compras dos materiais que serão encaminhados às sessões. Passando aqui para a próxima etapa, né, além da convocação e treinamento dos mesários, nós também dedicamos atenção à forma como deveria acontecer a realização das convenções partidárias. Também já foi um tema referenciado no GT relatado pelo Rafael Morgenthau. Caminhamos no mesmo sentido de entender que ali a situação possível será a necessidade de virtualização das convenções, e aí, para verificar, essa foi a nossa sugestão, primeiro, que houvesse um estímulo para que partidos pudessem adotar ferramentas de tecnologia da informação para realizar as convenções partidárias,
com um problema que precisa servir como alerta de que estamos falando de um país de dimensões continentais, de um país municipalizado, com municípios de pequeno porte, e até mesmo a questão da banda, né, de internet e qual é o alcance efetivo disso precisa ser verificado, mas no contexto em que estamos, de diretriz de isolamento social, essa é a saída possível e é por ela que teremos que enveredar, com a indicação também lá no relatório se seria necessário que a Justiça Eleitoral normatizasse o procedimento das convenções, especialmente para garantir protocolos de certificação daquilo que ficar definido nas convenções partidárias. Mais adiante, a gente tratou da etapa dos registros de candidatura, verificamos que nessa etapa o risco de incidência da pandemia sobre essa fase do processo eleitoral é um risco baixo, porque já é uma fase que se coloca virtualmente, né, como os processos de registro de candidatura, agora com a instituição do PJE em todos os níveis da Justiça Eleitoral, já se colocam virtualmente, mas alertamos para a necessidade de que aqueles atos que ainda dependiam de contato físico pudessem receber uma regulamentação específica, como, por exemplo, a eventual necessidade de audiência que deva decorrer no bojo dos processos de registro de candidatura, ou aqueles testes de alfabetização, né, que algumas vezes aconteciam com a ida concreta do candidato na presença do juiz eleitoral. Então, que esses atos que antes aconteciam fisicamente precisarão receber uma regulamentação específica para verificar se será o caso de que eles se realizem de forma virtual. Em relação à propaganda eleitoral, também passamos pela mesma sugestão de virtualização, tanto quanto possível, dos atos das campanhas, dos atos de propaganda, que também vai cair nessa mesma necessidade de verificação de que a propaganda se coloca de diversas formas, né? Uma coisa é fazer propaganda nas grandes capitais, outra coisa é fazer propaganda em cidades de pequeno porte, e qual vai ser, de fato, a possibilidade de que nessas cidades de pequeno porte, muito acostumadas com a política física, com o encontro, que sempre foi uma marca muito forte, especialmente nas eleições municipais, então será necessário que haja um esforço institucional, e a nossa proposta aqui, que se dirige à Justiça Eleitoral, é no sentido de que ela se apresente institucionalmente como um dos vetores que caminha no sentido desse esforço de tentar dinamizar e democratizar, tanto quanto possível, as estratégias de tecnologia da informação. Que aqueles atos de propaganda que já são previstos como atos para acontecer concretamente, comícios, carreatas, eles sejam especialmente regulamentados de acordo com o protocolo sanitário que será preciso adotar, né, com distanciamento mínimo, uso obrigatório de máscara. Então, será necessário adequar a previsão da legislação eleitoral, na proposta que o GT encaminha, para os protocolos de segurança sanitária. Em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, nós apontamos ali no nosso diagnóstico um problema, acho que bastante difícil de ser contornado em qualquer medida, que será o problema da falta de recursos e de doadores, né? A pandemia leva ou está umbilicalmente ligada a uma crise econômica que, de fato, vai colocar pessoas com mais dificuldade de fazer doações de recursos próprios para os candidatos. Estamos aqui lidando numa eleição em que há uma novidade, em que os próprios candidatos têm uma limitação severa de aplicação dos recursos nas próprias campanhas. Então, vamos lidar com uma eleição muito dependente dos fundos públicos, já que a possibilidade aqui é de diminuição dos recursos privados nas campanhas eleitorais. Em relação ao impacto da Covid no financiamento sobre os atos que os partidos e candidatos precisam realizar, né, para que seja possível a captação e o gasto nas campanhas eleitorais, o GT encaminha a necessidade de que seja estimulado o uso de aplicativos para a realização das doações, a necessidade de que os eventos para captação de recursos sejam regulamentados também de acordo com os protocolos de segurança, especialmente em relação à abertura da conta bancária, já que essa é uma determinação legal que, tanto quanto possível, seja evitada a ida dos candidatos, dos milhões de candidatos que estarão registrados aí nas campanhas eleitorais municipais, nas agências bancárias. Então, é necessário que se pense uma estratégia para evitar. A nossa sugestão no GT é verificar a viabilidade de que as contas sejam abertas automaticamente, né, para evitar mais essa frente de contato. E também
indicamos aqui como uma necessidade de virtualização do processo de justificativa, enquanto que a recepção do voto ainda demanda presença física do eleitor, a despeito das tecnologias que possamos pensar para o futuro, especialmente para as eleições de 2020, muito dificilmente será possível recorrer a uma tecnologia nova. Então, o eleitor precisa estar presente na sessão para o registro de voto, mas o GT entende que essa necessidade não se coloca no caso da justificativa. Então, seria necessário desenvolver algum aplicativo, alguma forma de captação da justificativa de forma remota, para que nas sessões eleitorais estejam apenas aqueles que precisem registrar o seu voto, os mesários trabalhando, diminuindo, portanto, a aglomeração nesses espaços. Em relação ao processo de votação, que é o ponto que mobiliza mais pessoas concretamente em um mesmo espaço físico, estamos falando aqui de uma eleição que mobiliza 147 milhões de eleitores, isso não é trivial, uma das maiores eleições do mundo. O que a gente encaminha aqui como possibilidades de mitigação do risco de contágio? Primeiro, uma necessidade de regulamentação para o uso de equipamentos de proteção individual dos mesários, né, uso de equipamento de segurança, que precisará de todo um ajuste da Justiça Eleitoral para a compra desses equipamentos, para orientação sobre uso e toda essa sorte de informações. A necessidade de higienização do equipamento, já que nós estamos falando aqui de uma eleição que se desenvolve com uma fila de eleitores que se sucede no mesmo equipamento eletrônico, então será necessário pensar alguma forma de higienização depois do registro de cada um dos votos. Em razão dessa necessidade, o GT também encaminha como proposta que para as eleições de 2020 seja retirada a necessidade de identificação biométrica do eleitor, já que isso se coloca como mais um ponto de contato das digitais, então que em razão da pandemia a gente evite esse tipo de identificação para optar pela identificação pelo documento, que já era feita anteriormente, antes do projeto da biometria. A avaliação da extensão do horário de votação, para que a gente consiga distribuir os eleitores ao longo de um tempo maior do processo de votação e, eventualmente, até avaliar se seria possível a extensão em mais de um dia, o que vai demandar aí estratégias complementares, também apontadas pelo Rafael na explicação dele, como, por exemplo, associar um aplicativo para que o eleitor saiba qual seria o seu horário preferencial de voto, né, para que a gente consiga distribuir melhor entre as horas de votação a presença física dos eleitores nas sessões eleitorais. Então, passando bem rapidamente aqui pelas 26 propostas que caminham pelos 9 eixos de análise, são essas as conclusões que o GT2 teria a apresentar. Agradeço pelas palavras, professora Lara. Realmente a gente vê que são inúmeros os desafios que são colocados por conta da pandemia, vendo 9 áreas diferentes, 26 propostas, realmente esse trabalho é um trabalho enorme e eu acho que uma das lições que fica é que a imprescindibilidade da tecnologia para a superação também desses desafios, né? Ver que o tempo todo há uma comunicação dos resultados com a tecnologia. Então, novamente, agradeço a apresentação e eu passo agora a palavra ao coordenador-geral da Abradep, professor Marcelo Weick. Bom, boa tarde, quase noite já quase 7 horas. Eu queria agradecer demais ao professor Gustavo, muito mesmo, a minha queridíssima amiga e acadêmica, que eu acho que é uma referência para todos nós, nossa querida professora Marilda, também extensivo ao Rodrigo Modrovic, e também o Francisco Ferreira Mendes, diretor-geral do IDP. Eu queria também deixar registrado aqui o agradecimento da coordenação geral, não só pelo espaço que o IDP, sem dúvida alguma, como tanto o Joelso como o Guilherme também falaram, talvez hoje é um dos maiores centros de excelência jurídica do país, né, de produção científica da melhor qualidade, mas também eu quero deixar registrado aqui o agradecimento a todos os relatores, a nossa relatora geral Maria Cláudia, Joelson, Guilherme, Lara e o Rafael, a todos os membros da Academia Brasileira de Direito Eleitoral que se empenharam na produção desse relatório, e também a todas essas instituições que juntos aí abriram oportunidade para a gente poder discutir um pouco essas propostas
para o enfrentamento do problema do Covid-19, não só nas eleições de 2020, como também o próprio direito eleitoral e com relação ao Estado Democrático de Direito. Na qualidade de coordenador geral, eu gostaria de utilizar meus minutos que eu tenho para reafirmar algumas coisas que é importante a gente deixar consignado. A primeira delas é que a academia é contra a unificação das eleições. Esse relatório, ele reafirma aquilo que a professora Marilda, o professor Joelson e também o professor Daniel Falcão, 2 professores do IDP aqui, já haviam escrito, defendido, sendo relatores lá em 2015, do retrocesso que é a defesa da unificação das eleições. Então, nós temos que criar um grande movimento nacional para convencer o Congresso Nacional a não cair nesse casuísmo, nesse oportunismo barato, que é um retrocesso à democracia brasileira, essa tese absurda da unificação das eleições. Nós também defendemos aqui, né, a posição da academia contra a prorrogação dos mandatos. Nós entendemos que nós precisamos usar a criatividade, usar a inovação, usar todas as sugestões que são apresentadas aqui pela sociedade civil, pela Abradep, e a própria Justiça Eleitoral, os seus TREs, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o seu grande número de servidores extremamente capacitados, que é usar a experiência que nós já temos produzidos nas últimas eleições e adaptar essa eleição, uma eleição possível, mas fazermos essa eleição. Então, nós somos contra a prorrogação dos mandatos. Também a gente tem uma posição muito clara de apresentação de inúmeras sugestões, uma série de sugestões para compatibilizar a realização dessas eleições de 2020, obviamente respeitando os protocolos sanitários, todas as regras que mantenham a saúde da população, especificamente do eleitor e daqueles que trabalham como servidores da Justiça Eleitoral, como voluntários. E a academia também sugere, aquilo que o professor Gustavo gostou na apresentação do Rafael, um olhar para o futuro. A gente entende que a gente precisa começar também a pensar essa implantação gradativa, não substitutiva. Nós estamos tentando buscar uma visão alternativa de uma consolidação de uma democracia, sem dúvida, digital, mas desde que nós não percamos aí os primados importantes de uma conquista histórica da democracia no mundo, que é o respeito ao sufrágio universal, a liberdade do eleitor, a confiabilidade do sistema de votação, a questão da contabilidade, da auditabilidade do sistema de votação. Então, tudo isso a gente faça dentro de uma construção pé no chão, gradual, paulatina, mas que a gente possa caminhar um olhar do futuro para as novas gerações. Mas, por fim, professor Gustavo, eu não poderia perder, talvez, esse centro de excelência, essa oportunidade da gente falar aqui, e aí um pouco puxando do que o Joelson falou, mas e até fugindo um pouco do nosso relatório propriamente dito, mas também, neste momento, nessa quadra histórica que a gente vive, a gente tem que reafirmar algumas coisas importantes também. Primeira reafirmação dos princípios democráticos. Nós precisamos reafirmar isso. Nós estamos, infelizmente, em 2020, né, século XXI, mas a gente precisa voltar a esse tema da reafirmação dos princípios democráticos. A reafirmação dos ideais republicanos e do respeito às instituições. E é isso a Academia Brasileira de Direito Eleitoral repudia de forma veemente esses ataques absurdos que estão sendo feitos ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional e à própria democracia, bem como repudia qualquer tentativa aí paramilitar ou de uma tese translocada de intervenção militar como forma de se buscar aí o fim das instituições democráticas. E, por fim, a gente se coloca, né, à disposição da Justiça Eleitoral e das autoridades para construir uma solução que seja, na verdade, útil, eficaz para a realização das eleições esse ano. Eu acho que é importante a gente criar essa força aí, academia, sociedade civil organizada, contribuindo para que as autoridades responsáveis pela gestão da democracia no Brasil possa fazê-la esse ano de uma forma, obviamente, respeitando, como eu disse, os protocolos sanitários, mas fazendo com que o povo vá para as urnas e possa escolher os seus representantes para os próximos 4 anos. Agradecer demais, Gustavo, agradecer a todos aí, a todos os meus queridos colegas da academia, Marilda especialmente por essa articulação junto com a queridíssima Maria Cláudia, 2 grandes guerreiras aí que têm nos ajudado muito, né, nessa luta em defesa da democracia e das eleições de 2020. A todos vocês, muito obrigado.
Nós que agradecemos, professor Marcelo, realmente eu gostaria de parabenizá-los aqui pelo belíssimo trabalho desenvolvido pela Abradep, um trabalho importantíssimo não só para o nosso pleito eleitoral, mas para também reforçar na luta, né, pela nossa estabilidade institucional, pela defesa do Estado Democrático de Direito. É de um valor inestimável realmente esse trabalho. E gostaria também de agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo e prestigiá-los também. Eu sei que o horário está adiantado, mas um tema tão interessante, tão rico quanto esse, eu gostaria de passar a palavra, então, à professora Marilda, para que faça uma pergunta. Eu tenho certeza que há muito a explorar e temos que aproveitar aqui o nosso tempo. Então, professora Marilda, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria também agradecer primeiro ao Rodrigo Mudrovich, que abriu esse espaço aqui do grupo de pesquisa para a gente, parabenizar o grupo pelo trabalho que tem feito, tanta gente envolvida nisso, né, Gustavo? Agradecer a Maria Cláudia por ter lembrado da gente para abrir esse espaço e trazer esse debate aqui para dentro do IDP, e parabenizar fortemente a Abradep por esse trabalho, a Maria Cláudia pela coordenação dos GTs, ao Marcelo pela coordenação geral e pelo trabalho que tem feito na Abradep, de fortalecimento da academia e dos trabalhos acadêmicos dedicados mesmo à reflexão dentro da Abradep. Parabenizar a Lara, ao Guilherme, ao Joelson, ao Rafael, pelo trabalho que eles desenvolveram primoroso, assim, que doaram seu tempo para poder desenvolver teses, abrir a lei e fazer um minucioso trabalho de cada ponto. Isso é uma peleja desgraçada, e todo mundo quer sair discutindo as coisas, mas sentar para trabalhar, a bunda na cadeira, ninguém quer, né? A gente sabe o trabalho que dá fazer essas coisas, e não é pouco trabalho. Então, a gente tem que agradecer mesmo quem dedica seu tempo gratuitamente a contribuir para o crescimento da nossa democracia e o fortalecimento das instituições. A Justiça Eleitoral se dedica muito a isso, mas um grupo só, uma instituição só não dá conta de fazer isso, né? E, na verdade, eu só queria trazer duas questões que, quando eu publiquei a existência desse debate, várias pessoas insistiram muito para eu poder perguntar. E elas começaram, então vou dizer de onde começou, mas não, essa pergunta veio de vários lugares, várias pessoas perguntaram. Um é o Hélio Silveira, que é conhecido de todos nós, um grande eleitoralista de São Paulo. Ele queria colocar em debate um tema que a Roberta Gresta já levantou, mas que é uma preocupação que tem, creio, uma sugestão que tem crescido, que é a possibilidade de os juízes eleitorais avaliarem em cada lugar, na sua própria zona eleitoral, se seria possível adiar as eleições aonde tem um pouco mais de problema. Então, na visão de quem sustenta esse ponto de vista, seria um caminho para poder viabilizar a manutenção das eleições na data e analisar cada caso concreto dentro dessa linha de federalização e municipalização que tem crescido a partir da decisão do Supremo lá da MP da pandemia. E a segunda um orientando meu de doutorado, na verdade de mestrado, que é o Renan. Ele colocou uma preocupação, na verdade, que analisando as propostas dos calendários eleitorais possíveis, considerando então a hipótese de um adiamento mínimo, como fazer com a inviabilidade de uma transição, como fazer para que os próximos gestores consigam lidar com os problemas fiscais, ou com esse repasse de demandas de um governo para o outro. Como a gente tem um tempo limitado, se algum de vocês, ou cada um puder escolher uma pergunta para poder responder, eu tenho certeza que essas pessoas que me perguntaram ficariam gratas, e eu estou muito aliviada de não ter que responder nada nesse debate. Boa sorte, gente. Obrigada. Doutora Marilda, né? Jogou a bomba e saiu correndo. Postei e saí correndo. Mineirinha é fogo. Bom, não sei, quem gostaria de responder, ouvindo as perguntas? O Guilherme começou agora. O Guilherme começou, né? Respeita o meu grupo, né? Vamos lá. A gente tem uma convicção, agradeço a pergunta da Marilda, né? Para variar, eu queria ter a metódica dela, de começar com a premissa e já chegar na conclusão, mas
o meu raciocínio caótico não chega a tamanha qualidade. Mas, assim, em relação à separação de datas, Marilda e o Hélio Silveira, acho que eu já tinha enfrentado esse debate. Há uma questão fundamental que eu tratei, não é exatamente que nós tratamos no grupo, mas eu tratei até num texto, quando eu enfrentei a ideia de que poder-se-ia submeter às regras de propaganda eleitoral a posturas municipais. Tem um artigo, acho que é o 243 do Código Eleitoral, que fala, mas lá atrás, em 2008, quando escrevi a respeito disso, me pareceu, e até aproveitando, estou no IDP, lugar mais próprio para falar disso, o próprio texto do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é preciso ter uma unidade de regras na eleição, mesmo que ela seja municipalizada. Não tem sentido eu estar jungido a um regime jurídico de direito eleitoral em Curitiba, diferente do regime jurídico que vão me exigir lá em Belém ou mesmo no interior do Amazonas. Isso violaria o próprio princípio federativo. Então, me parece que essa separação de datas, pode até, isso a gente debater um pouco, pode até ser uma necessidade, mas nós nos posicionamos contra, por conta dessa ideia de unidade do sistema democrático, da possibilidade de você cindir a estrutura federativa, os municípios, em datas diferentes. Aí você poderia, em alguns municípios, ter, inclusive, prorrogações de mandato. Quem seria o árbitro desta competência de delimitar quais municípios teriam ou não teriam? E, portanto, a princípio, a gente se coloca contrário a isso. Mas, sobretudo, e aí eu finalizo, para responder a segunda pergunta, que vai ser uma resposta direta, objetiva e muito contundente, me parece que esta possibilidade, com certeza, o Hélio Silveira, até pela sua história de vida, jamais teve isso ao lançar essa proposta, mas, lamentavelmente, essa pandemia está reproduzindo no seu alcance as desigualdades sociais e regionais do Brasil. Então, aqui em Curitiba ou em Florianópolis, nós estamos numa espécie de Alemanha, né? O nosso sistema aqui em Curitiba está com 31%, ainda que esteja afetando mais ou menos, sem levar em conta a classe social. A pandemia pode-se dizer que aqui em Curitiba está controlada. Em Florianópolis tem 7 casos de morte até o presente momento. Se nós permitíssemos isso, Maurida, nós correríamos o risco de fazer da democracia, da realização desse evento máximo da democracia representativa, que é a eleição, mais um fator de desigualdade, de acirramento de desigualdade, né? Além da problemática jurídica não ter o árbitro, e aí nós violaríamos a ideia que está lá no artigo 3º da Constituição, que é erradicar, né, as marginalidades e desigualdades. Então, me parece que não é possível. Em relação à transição, eu vou ser muito sincero, o grupo não debateu e eu não sei como vai se fazer essa transição. Nós não aprofundamos. Esse, de fato, é um problema, ninguém ignora isso, mas, na verdade, a transição não é um fenômeno jurídico obrigatório, ainda que seja uma espécie de tradição, um costume, vamos dizer assim, para usar a velha classificação lá da teoria da introdução ao estudo do direito, é um costume, né? E, de fato, nós não nos preocupamos com isso, porque a nossa preocupação foi enfrentar as consequências do calendário eleitoral. É um problema que talvez demande um estudo que transcenda o direito eleitoral, indo para o direito constitucional e para o direito administrativo. Obrigado. Eu queria fazer umas considerações também em relação a essas perguntas que a Marilda trouxe. Primeiro, essa questão da possibilidade de que as eleições passem a ser um projeto municipalizado. Embora isso seja possível em princípio, eu acho que é absolutamente não conveniente adotar essa diretriz agora, na época que a gente está vivendo, né? Mais uma vez, o reforço aqui é para que a gente se apegue, e aí vou responder também mineiramente, se agarre com todas as forças da forma como a gente já fazia as eleições, porque não adicionar questões novas que não sejam absolutamente necessárias. Então, o que está lá como previsão no Código Eleitoral é que, ante a impossibilidade absolutamente premente que em alguma situação específica não seja possível, de fato, realizar as eleições no dia que está previsto, passou um furacão naquela comunidade, há um terremoto, naquela situação absolutamente excepcional, a legislação já prevê uma válvula de escape para que o pleito seja realizado em outro momento. Isso é muito diferente de pegar uma norma que se direciona a uma situação excepcional em concreto e usar essa norma como uma possibilidade de projetar no ambiente de insegurança que a gente já vive, um projeto de federalização mais forte, né, das eleições. Nós já estamos acostumados a fazer eleições como um projeto nacional.
Então, seria adicionar mais insegurança, na minha visão pessoal, a uma situação em que a gente deveria estar caminhando no sentido contrário. Em relação à transição, acho que, de fato, essa é uma das etapas que vai se perder, como outras coisas serão perdidas nas eleições que fizermos em relação a cada um dos temas. Cada uma das decisões que forem tomadas no curso desse processo eleitoral de 2020, em razão da pandemia, dela advirá alguma perda, e o que a gente está fazendo aqui é um cálculo de perdas que são viáveis e perdas das quais não abrimos mão. Uma solução para esse problema talvez seja fazer uma transição, que tudo bem, não é ideal, mas uma transição posterior, né? Pensar em algum tipo de gabinete de acompanhamento dos 100 primeiros dias do mandato, por exemplo, para que, já no exercício do mandato, os novos mandatários ainda tenham como recorrer às informações a serem prestadas pelos mandatários que estejam saindo com a realização das eleições de 2020. Pensar em alguma outra forma de gestão. Acho que é um problema de gestão, né, propriamente, de gestão da informação, de gestão dos processos de trabalho, mas que, infelizmente, no contexto em que a gente está vivendo, me parece que estamos caminhando para que essa seja uma questão que sofrerá, sim, algum dano. Eu gostaria de endossar a posição dos colegas em relação à primeira questão sobre a possibilidade de fracionar as eleições municipais de acordo com o que os indicadores de saúde mostrarem. E, de fato, é uma ideia muito sedutora. Por que não resolver aquilo que pode ser resolvido dentro do calendário? Só que uma meditação exclusivamente jurídica aqui pode nos levar a um resultado desastroso do ponto de vista operacional e logístico. E a Justiça Eleitoral está muito apropriada dessa dicotomia entre aquilo que se pensa no plano jurídico institucional e aquilo que é implementável no campo administrativo. Se nós temos sucesso e até podemos nos considerar como referência mundial em gestão das eleições, nós brasileiros temos que considerar que isso se deve muito a uma certa uniformização de procedimentos em âmbito nacional, sem negligenciar, evidentemente, esse ânimo de federalização ou de ampliar, na medida do possível, o pacto federativo. Muita gente fala que os municípios e, em segundo lugar, os estados estão enfraquecidos no atual design institucional. Eu acho que é uma meditação que vale a pena, mas não me parece que esse seja um caminho para conseguir mais poder e mais protagonismo para os municípios. A gente corre o risco aqui de criar um problema operacional grave. Vamos ouvir a voz da experiência, a regra da experiência. Quando a Justiça Eleitoral afirmou a sua competência técnica e consolidou a urna eletrônica, ela pôde finalmente se dedicar a outras formas de manipulação da vontade do eleitor. E aí floresceu a jurisdição eleitoral. Tudo que nós vemos hoje é resultado desse sucesso tecnológico. A cassação de um prefeito, e hoje até de quase se cassou um presidente da República no âmbito eleitoral, no caso da chapa Dilma Temer, tudo isso só aconteceu em função desse sucesso tecnológico e determinou, ao longo dos ciclos eleitorais, 2004, 2008, 2012, um crescente de renovação de eleições. O prefeito era cassado, uma nova eleição era feita. Chegou um momento que o TSE se defrontou com o seguinte: olha, nós estamos fazendo eleição a toda hora. E resolveu, então, uniformizar minimamente esses procedimentos e definiu um domingo por mês para que todas as eleições renovadas no país fossem concentradas numa data. Então, baseado nessa experiência, me parece que é muito ruim a gente abrir uma exceção agora, pelo motivo talvez até bom, né? Mas criando um caos operacional com eleições aqui, ali e acolá. Não vamos desprezar aquilo que nós já temos. A uniformização de procedimentos em âmbito nacional, o sincronismo da eleição é parte do sucesso tecnológico, do sucesso administrativo e operacional. Então, endossando a posição da Lara, que está muito apropriada dessas informações, que está dentro da Justiça Eleitoral, e também do Guilherme, pela experiência que tem aí como grande nome do direito eleitoral, eu acho que nós temos uma posição mais ou menos uniforme aqui contra essa ideia, em função dos embaraços operacionais que ela traz. E quanto à segunda questão, também me parece que é uma questão de adaptação apenas. Obviamente não vai ser a transição ideal,
mas esses espaços vão ser ocupados. Não vai ser a primeira vez que alguém vai cair de paraquedas numa gestão sem ter o suporte da gestão anterior. Então, não vejo problema. Muito obrigado. Eu posso falar um pouquinho? Claro, com certeza. Então, a palavra está com você, Maria Clara. Vou ser bem rápida, doutor Gustavo. Olha só. Gozado, Marilda, esse tema da questão da descentralização do processo decisório é um tema que está me perturbando, e eu te confesso que não tinha me atentado a ele na época da confecção dos relatórios dos grupos. Aí, eu participei de uma live com o Adriano Soares da Costa, e o Vai, que também estava. E nessa live era sobre poderes normativos da Justiça Eleitoral. Isso surgiu. E eu tenho duas preocupações, indo além da preocupação do seu aluno. Ai, gente, desculpa, entrou uma ligação aqui. A primeira delas, eu não acho inviável fazer a eleição em datas diferentes. Não acho que esse é um grande problema. O problema é descentralizar o processo decisório. Eu acho que sim, numa circunstância excepcional, o TSE poderia escolher alguns estados e pedir ao Congresso Nacional que permita, por uma PEC, para introdução de um dispositivo na DCT, de que alguns estados, por exemplo, Amazonas e Pará, vamos supor que venha uma segunda onda mais forte nesses estados, que esses estados deixem para realizar as suas eleições municipais mais para frente. Essa tem que ser uma decisão centralizada. O que me preocupa mais não é, numa situação excepcional como a presente, a gente não fazer uma eleição simultânea em todos os municípios. Essa não é a minha preocupação maior. Minha preocupação maior hoje é a descentralização da tomada de decisões. E isso não se limita à questão da definição do dia. Isso alcança, por exemplo, propaganda. Eu estou preocupada, porque o Supremo fixou a premissa de que a questão da saúde pública é uma questão de competência concorrente de todos os entes da federação. Então, a gente tem município deliberando sobre isso, tem juiz mandando lockdown aqui, mandando abrir de lá, essa loja é supermercado, essa não é. Você fez uma pulverização dos núcleos decisórios. Por outro lado, direito eleitoral é tema de competência privativa da União Federal. Não há essa descentralização decisória em termos de eleição e direito eleitoral. O que está me preocupando? Sob a perspectiva da questão da defesa da saúde pública e desse condomínio competencial, a gente ter juízes eleitorais em cada município, não, dizendo aqui não vai dar para fazer passeata, não vai dar para fazer comício, nem mesmo com distanciamento social. O pessoal vem aqui assinar um TAC, o Ministério Público. E aí nós vamos ter, por exemplo, municípios circunvizinhos, numa situação muito assemelhada de saúde pública, submetidos a um regime jurídico de propaganda eleitoral diferente, a depender do magistrado e do promotor. Então, essa pulverização de núcleos decisórios está me preocupando muito. Eu acho que não só na perspectiva das eleições, volto a dizer, não me preocupa o TSE fazer um diagnóstico de que a assimetria regional em tema de pandemia está muito aguda e que é possível realizar eleições municipais com segurança em 80% do território nacional, mas que alguns estados deveriam ficar de fora e realizar um pouquinho mais à frente. Isso não me preocupa. Se essa for a necessidade, eu não me oporia. O que me preocupa é descentralizar. Como o TSE vai resolver essa questão dos atos de propaganda eleitoral numa crise de saúde pública, sendo que em tema de saúde pública há essa competência descentralizada, eu não sei. Mas, no mínimo, definir parâmetros mínimos para balizar a atuação do juiz. Essa é uma preocupação que eu realmente estou tendo, porque a gente está vendo umas decisões muito desencontradas do Poder Judiciário em tema de pandemia, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai se repetir no processo eleitoral, e vai ser uma bagunça. Vai, Marilda. Eu estou concordando com tudo, assim, esse é um tema muito complexo. Eu acho que a Eneida me perguntou isso num debate e eu estou matutando essa história desde o dia. O Hélio também me perguntou, conversou comigo, eu tenho essa mesma preocupação de descentralização, sobretudo na cidade do interior. Juiz que mora em cidade do interior também tem outro fato, que é um dado, né? Ele é da cidade há 200 anos, ele tem lado,
e isso interfere nas escolhas que esse juiz vai fazer sobre o processo eleitoral, sobretudo em decisões que são administrativas, isso tudo tem que ser bem calculado, né? E essa transferência de competência para a Justiça Eleitoral também, por outro lado, me preocupa, assim, a Justiça Eleitoral centralizadamente fazer isso com o Congresso, como que faz esse diálogo institucional em 1 mês e meio? Não é um tema fácil, né? Mas é um tema que merece reflexão cuidadosa mesmo. Só um último à parte, Marilda, repercutindo essa tua preocupação e também manifestando minha concordância com a Maria Cláudia, não vamos esquecer que já é, infelizmente, tradicional, sobretudo em cidades menores do interior, os termos de ajustamento de conduta, que o juiz chega a impor norma, quer dizer, chama o promotor, o juiz chama os candidatos, vocês concordam, não concordavam, como é que não vai concordar? Impõe norma, restringem propaganda eleitoral, por exemplo, assegurada pela lei, como se naquele município tivesse um outro regime jurídico, só para repercutir que, de fato, sobretudo com essa legitimação ampla da pandemia, a gente correria um risco muito grande. Bom, agradeço aí as reflexões realmente importantíssimas. A gente vê que é um tema bastante complexo, mas eu acho que foi muito importante aqui, todas as colocações foram postas pelos nossos participantes. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma resposta, senão caminhamos aqui para o fim. Então, gostaria de agradecer novamente a todos os nossos participantes pelo belíssimo trabalho desenvolvido na Abradep, o coordenador-geral, Marcelo Vaik, a relatora-geral dos grupos de trabalho, doutora Maria Cláudia, o relator do grupo de trabalho de tecnologia, doutor Rafael Morgenthal, o relator do grupo de trabalho do Estado Democrático de Direito, doutor Joelson Dias, a relatora do grupo de trabalho das relações com a Justiça Eleitoral, doutora Lara Ferreira, e o relator do grupo de trabalho do calendário eleitoral, doutor Guilherme Gonçalves, e a professora Marida Silveira. Muito obrigado a todos, e a todos que nos ouviram até agora. Eu só gostaria de trazer uma informação rápida, antes de encerrarmos, fazer um convite. Amanhã continuamos aqui com os trabalhos do nosso grupo de trabalho, Direito em Tempos de Pandemia, e amanhã nós temos o nosso 53º encontro, e a mesa vai ser sobre concorrência e política industrial. Contaremos com a presença do professor Mário Shapiro, doutor em Direito pela USP, da ex-conselheira do CAD, doutora Cristiana Alckmin, do ex-conselheiro do CAD também, doutor Paulo Furquim de Azevedo, da doutora Maria Cecília Andrade, e os trabalhos serão mediados pelo ex-procurador do CAD, Vitor Rufino, e pelo ex-presidente do CAD, Vinícius Marques. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.